Olá pessoal, canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo e conforme prometido, iremos hoje responder alguns dos comentários nos últimos reacts que eu fiz ao Antônio Miranda, de preferência ao último vídeo, tá? Vocês sabem quem é o Antônio Miranda, é um ateu aqui no YouTube, que faz um relativo sucesso, e eu fiz alguns vídeos reagindo, refutando, mostrando algumas falsificações históricas deles, e isso ofendeu os discípulos dele, né? Com certeza. Para vocês terem uma ideia, o meu canal ele tem em torno de 740 inscritos por aí, até o momento que eu estou falando aqui com vocês. Estou gravando esse vídeo, né? E o que é que acontece? Para vocês terem uma ideia, os últimos reacts que eu fiz, todos os vídeos que eu fiz de reagindo ao Antônio Miranda, ao Sabino, ao biólogo Henrique, passou das 1.000 visualizações. O do Sabino passou das 5.000. Então, são marcas que, de algum modo, são bastante relevantes, né? Quando se considera o baixo número de inscritos que o meu canal tem. Tá? Então, parece que a galera, né, os admiradores dessas figuras, principalmente agora o Antônio Miranda, vieram em peso no meu canal para comentar. Para você ter uma ideia, no meu último vídeo, pessoal, passou da marca dos 500 comentários. Aí teve um rapaz que fez um react ao meu vídeo, né? Falando que fez uma pergunta e esta pergunta me travou. Aí que pergunta foi essa? Que eu nem sei que pergunta que ele fez. Ou seja, esse pessoal acha que eu tenho condições de ver todos os comentários e responder todos. Esse povo acha que eu não tenho uma vida fora daqui do YouTube, né? Eu não trabalho, eu não dou aula, eu não tenho uma esposa, eu não tenho uma casa. Esse povo acha que minha vida se limita ao YouTube. Eu tenho que ter a obrigação de responder um por um. Né? Eu respondi o primeiro comentário do indivíduo, depois ele provavelmente colocou outro, eu não vi. Porque senão, se eu fosse colocar um e colocar outro, coloca mais, pronto. Aí vai ter um debate interminável. Se eu fizer isso com os outros comentários também, pronto. Aí eu vou ter que entrar em um debate interminável com vários ao mesmo tempo. E é impossível, é humanamente impossível responder a todos os comentários. Tá certo? Nem o próprio Antônio Miranda responde a todos os comentários que fazemos nos vídeos dele. Quantas vezes eu coloquei comentários lá e ele nunca me respondeu? Aí significa que eu travei ele? Não, ele simplesmente não teve tempo, provavelmente, de ver, de comentar. Ou talvez tenha tido e não quis responder. Qual é o problema? Né? Ele viu que ia perder tempo, ia entrar em um debate interminável. Né? Meu amigo, ninguém aqui é vagabundo. Todo mundo aqui trabalha, tá certo? Então, tenham essa concepção em mente para que vocês não façam críticas injustas, tá bom? E não só a mim, ao próprio Antônio Miranda também, tá certo? De todo modo, a gente vai reagir aos comentários hoje, tá certo? E eu peço que vocês tenham essa compreensão. Eu vou selecionar apenas alguns comentários aqui, aqueles que eu considero os principais, inclusive principais porque eu não explorei algumas questões no vídeo, certo? E que eu posso explorar aqui agora com vocês. Sem mais delongas, eu vou colocar o primeiro comentário na tela, certo? Eu tirei print desses comentários, eu vou colocar aqui na tela, tá certo? Para vocês, tá bom? Vamos para o primeiro comentário de um admirador aqui do Antônio Miranda. Rapaz, teve um cara, eu acho que foi esse aqui. Eu não coloquei a identificação aqui para não constranger ninguém, mas eu acho que foi esse cara. Esse cara colocou tanto comentário no meu vídeo. Dá a impressão de que ele pegou um texto da internet e começou a pegar as partes do texto e jogar no vídeo, né? Porque tinha coisa que não tinha nada a ver com o vídeo, cara, pelo visto. Mas vamos lá. Então, ele fez um comentário aqui que é um comentário interessante, que os miticistas usam muito como argumento para supostamente refutar as falas daqueles que defendem a existência do Jesus histórico. Se não, vejamos o que ele diz. O fato de os historiadores, um século depois, apenas repetirem o que os evangelhos diziam, não é evidência de que o que os evangelhos diziam fosse verdade. De forma alguma, muito menos substancialmente. O que é que ele está querendo dizer aqui? Isso aqui é um argumento antigo, muito utilizado pelos miticistas, que eles dizem o seguinte, olha, não adianta vocês trazerem Tácito, Suetônio e outros, tá certo? Indivíduos do século I, do final do século I e II, para sustentar a existência de Jesus, quando esses indivíduos usaram as fontes cristãs para sustentar uma suposta existência de Jesus. Não faz sentido na visão dos miticistas. Minha resposta vai ser bem simples aqui para esses indivíduos. E por que eles simplesmente não utilizaram? Por que eles não negaram as informações contidas nos evangelhos? Por que eles confirmaram o que estava nos escritos cristãos? Já que, segundo vocês, eles fizeram uso de fontes cristãs para escreverem os relatos sobre Jesus. Ora, era muito simples eles
negarem o que estava ali e não citarem. Mas não, se você abrir, vamos falar de Tácito, por exemplo. Costuma-se dizer que Tácito provavelmente fez uso de alguma fonte cristã para escrever o seu relato sobre Jesus, né? Você sabe que quando você lê o testemunho de Tácito, você vê claramente que Tácito tinha uma ojeriza completa ao cristianismo. Uma ojeriza completa. Era um cara que odiava o cristianismo, chamando o cristianismo de superstição perniciosa, tá certo? Esse era o termo que ele usava costumeiramente. Então, e outros termos aqui que eu vou ler já já para vocês. Eu vou ler rapidinho aqui a citação de Tácito e a gente vai tirar umas informações importantes aqui. Vamos lá. Portanto, para abafar o boato, Nero substituiu como culpados e puniu de maneira mais inusitada aqueles odiados por seus atos vergonhosos, a quem a multidão chamava de cristãos, ou cristianos, que é uma referência, obviamente, aos cristãos aqui. O fundador deste nome, Cristo, havia sido executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos, né? Ou seja, aqui ele faz uma informação importantíssima do ponto de vista histórico. Ele situa Cristo no contexto de Tibério e de Pôncio Pilatos, o que casa com as informações contidas nos evangelhos. Então, para alguns historiadores, Tácito pode ter feito uso de alguma fonte cristã, mesmo que não tenha sido o evangelho, alguma fonte cristã que fez uso do evangelho, né? Ou seja, algum documento cristão do primeiro século. Por quê? Porque eles trazem informações que estão contidas aí, né? E que se assemelham ao que está ali nos evangelhos. Beleza, mas vamos continuar aqui, ó. Suprimida por um tempo, ou seja, após a morte de Cristo, né? Ele havia sido executado, né? Ele não fala qual foi o tipo de morte de Jesus aqui, mas provavelmente ele sabe que é crucificação. Mas enfim, suprimida por um tempo, a superstição mortal, veja como é que ele chama o cristianismo. Superstição mortal irrompeu novamente não apenas na Judéia. Origem desse mal. Primeiro, outra informação importante do ponto de vista histórico. Tácito situa a origem do cristianismo na Judéia, o que já bate de frente com a teoria do Jesus romano, né? E diz que o cristianismo foi criado pelos romanos, pela dinastia Flaviana. Tá? Então, só resta aos defensores de Jesus romano dizer que a citação aqui é uma interpolação cristã, né? Como diz o Antônio Miranda. Já refutei isso em vídeos aqui, tá certo? Mas, continuando, veja o que ele diz, suprimida por um tempo, ou seja, após a morte de Cristo, Tácito diz que o cristianismo, a doutrina cristã, ela foi suprimida por um tempo, né? A superstição mortal irrompeu novamente não apenas na Judéia, origem desse mal, mas também na cidade de Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de todos os lugares se reúnem e se tornam populares. Aqui ele faz uma crítica à própria Roma, né? Tá certo? A imoralidade de Roma, assim, na visão dele, né? E assim por diante. Então, note algumas informações importantes aqui. Várias das informações que ele traz aqui nesta citação parecem se harmonizar com o que está ali nos evangelhos. Só que tem um detalhe, o mais incrível é que Tácito, em momento algum, nega nada disto. Ora, se um cara que odiava o cristianismo, certo? Como ele odiava, nem mesmo assim, com tanto ódio que ele nutria pelo cristianismo no coração, ele foi capaz de questionar esses fatos do ponto de vista histórico, por que então você questionaria? Seria muito mais simples ele negar tudo isso, mas não, quando você vai ler a citação, o fundador deste nome, Cristo, havia sido executado no reinado de Tibérios. Ou seja, se ele estiver fazendo uso de alguma fonte cristã aqui, ele confirma essas informações, sem questioná-las. Esse é o ponto, meu amigo. Então, seu comentário não faz sentido nenhum, porque seria muito mais simples para o Tácito chegar, tá certo? E negar tudo isto. Deixa eu botar o livro aqui. Oh, isso é tudo mentira, essa religião, isso é tudo conversa para boi dormir. Não, ele não nega em momento algum essas informações do ponto de vista histórico. Né? Essa ambientação histórica em que Jesus se encontra, né? No contexto de Tibério, no contexto de Pilatos, nada disso é questionado por ele. Então, isso é uma boa evidência de que ele assumia que aquilo era um fato histórico, ou que ao menos aquilo fazia sentido para ele. Né? E note, a gente também tem que considerar que Tácito, ele nasceu no século I, ele viveu ali entre o primeiro e o segundo século, e não seria estranho que ele, de algum modo, tivesse tido contato com outros cristãos nesse processo, ou até outras fontes, né? Enfim, com certeza ele tinha inúmeras fontes em mãos que nós hoje não temos. Então ele poderia ter muito mais razões para acreditar, do ponto de vista histórico, na existência de Jesus do que a gente. E talvez seja por isso que ele, em momento algum, questiona essas informações. Pelo contrário, traz elas, escreve sobre elas, sem questionar em nenhum momento. Ele poderia ter negado, mas não fez isso. Então esse comentário aí não faz o menor sentido, tá bom? Então, todos esses testemunhos
são importantes para, de algum modo, de maneira razoável, provar que sim, existiu um Jesus histórico. Né? Nós poderíamos citar aqui Joséfo, embora se questione lá o testemunho flaviano, falando da autenticidade, a maioria dos historiadores aceitam, né, a visão neutra do testemunho. Só que existe algumas coisas no testemunho de Joséfo que indicam que ele pode ter feito uso de fontes não cristãs. Por exemplo, quando você lê que ele dizendo, por exemplo, que Jesus era seguido entre gregos, né? Parece que ele usa essa expressão aqui. Bom, isso não casa com as informações contidas nos evangelhos, por exemplo. Né? Então ele pode ter feito um uso de uma outra fonte, né? Uma fonte não cristã ou algo do tipo, não se sabe. Né? Então, enfim, são fontes importantes sim, que podem ser utilizadas para mostrar de maneira razoável a existência de Jesus, ok? Mas vamos para um outro comentário agora. Vamos para outro comentário, esse aqui é da mesma pessoa. E sabemos que muito, ou mesmo a maioria do que se alega ter sido dito por Jesus, provavelmente nunca foi. Né? Bom, ele não mostrou nada para consubstanciar essa opinião dele, mas tudo bem. Temos narrativas estúpidas de nascimento, alegações de milagres que tornam as histórias inacreditáveis, e uma falta de qualquer evidência física de sua existência. Né? Aqui o que é que ele quer dizer com falta de evidência física? Ele está falando de quê? De uma prova arqueológica, de uma roupa que Jesus usou, de alguma inscrição falando sobre Jesus. Bom, no último vídeo eu trouxe uma obra, né, do F.F. Bruce chamada Merece Confiança no Novo Testamento, onde eu trago algumas evidências arqueológicas que confirmam alguns relatos do Novo Testamento, e dentre eles eu citei um ossuário com uma inscrição de oração, né, direcionada a Jesus, ou seja, alguém estaria ali invocando um tal de Jesus. Esse achado está ali ambientado, né, de acordo com os especialistas, entre a década de 50, 60, 70, no primeiro século, tá? No primeiro século, não passa disso. E o grande desafio que eu fiz no vídeo foi o seguinte: me mostre qual Jesus foi invocado por meio de oração, se não Jesus bíblico no primeiro século. Você pode dizer, mas existiram muitos messias, e uns até com o nome de Jesus, parece que até José, né, cita isso. Eu não me recordo agora, eu teria que abrir o livro aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu acho que José fala, né? Agora, não temos nenhuma evidência de que esses outros messias eram invocados por meio de orações. Ademais, isso era muito estranho, né? Dentro da cultura judaica. Os judeus não consideravam o Messias digno, né, de serem invocados, né, por meio de oração, até porque eles não eram Deus. Tá? Isso era um conceito muito estranho dentro da cultura judaica. Embora o Messias tivesse um status, né, uma importância dentro do ambiente judaico, eles consideravam o Messias, no máximo, como ungido, né? Mais um homem, tá certo? Um homem escolhido por Deus, mas continuava sendo homem. Então, a ideia de se invocar o Messias em oração parece muito estranha dentro da cultura judaica. As orações eram atribuídas, né, ou direcionadas única e exclusivamente a Javé, né? Então, esse é o meu desafio. Mostre um outro Jesus que não seja o Jesus da Bíblia, o Jesus dos cristãos, que foi invocado por meio de oração no primeiro século. Fica aí o desafio para vocês. Então, essa pode ser uma evidência razoável do ponto de vista arqueológico que faz referência a Jesus. Uma outra seria o ossuário de Tiago, que eu não trouxe no vídeo, né? Mas é um assunto muito polêmico, o ossuário de Tiago, porque divide opiniões. Embora saíram aí notícias recentes de especialistas que falam que sim, o que está escrito ali, a inscrição no ossuário, provavelmente é autêntica, tá bom? Então pode ser considerado também, né? Pode ser discutível, mas é um achado importante, né? Do ponto de vista arqueológico. Mas eu admito que as evidências arqueológicas são quase nulas em relação a Jesus. Eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Porém, isso não só é um problema com Jesus, meu amigo. Para você ter uma ideia, personalidades importantíssimas como Pilatos só foram citadas uma vez pelos historiadores romanos. Você sabia disso? E quem cita é justamente Tácito no contexto em que ele fala de Jesus. E os miticistas dizem que essa situação é uma interpolação, ela é invenção, né? Ela não estava nos originais. Então a gente chega à conclusão que o historiador romano não citou Pilatos, perdão, em momento algum, porque nenhum historiador romano, para além de Tácito,
no Anais 15 e 44, cita o nosso querido Pilatos. Só ele, mais ninguém, nenhum historiador romano. Tá? Claro, há evidências arqueológicas de Pilatos. Eu não estou negando isso, escondendo isso de vocês aqui. Mas eu estou falando que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, porque fulano nos citou, é muito estranho, logo não existiu. Vamos com calma. Temos que ter prudência em relação a este tipo de argumento, tá bom? Então, ele continua aqui. Há também alguns argumentos do silêncio. Eu não sei que argumento do silêncio é esse que ele está falando, né? Porque os historiadores, eles usam inúmeros critérios para saber o que está ali no evangelho, né? É autêntico ou não. Então, eu não entendi bem o que é que ele quis dizer com isso aqui, tá bom? Foi uma coisa até que eu não falei no vídeo, né? Eu não falei em momento algum no vídeo sobre os critérios utilizados pelos historiadores para se extrair, a partir dos evangelhos, alguma informação histórica. Como é que eu sei que alguma coisa ali no evangelho é histórico? E aí se utiliza vários métodos, vários critérios, né? O critério da múltipla atestação, esse eu falei no vídeo, né? Da dissimilaridade, né? Temos também o critério do constrangimento. O do constrangimento, para mim, é muito importante, muito interessante. Porque pensa comigo uma coisa: qual seria a lógica dos discípulos inventarem algumas coisas, algumas das histórias contidas ali no relato da ressurreição? Como, por exemplo, o testemunho das mulheres. Qual seria a lógica deles criarem uma história como essa? Vocês sabem muito bem que o testemunho das mulheres naquela sociedade era um testemunho sem valia. Joséfo fala sobre isso. Aí vai lá, os discípulos criam uma história tendo como base o testemunho das mulheres, colocando as mulheres como uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Ou seja, um evento fundamental para a crença ali, que estava ali sendo relatada. Vai lá e eles colocam as mulheres para testificar isso. É claro que isso não faz sentido do ponto de vista racional e lógico ter sido uma história criada. Isso não faz sentido. Né? Existem outras passagens no Evangelho, várias, né, que são claros constrangimentos para a igreja, para os discípulos, e eles colocaram ali. Eles não teriam razão nenhuma de inventar aquilo. Né? A própria morte de Jesus, que era um escândalo, ou seja, você monta a história de um herói que vai morrer de uma forma humilhante como aquela. E mais, coloca os discípulos para fugirem, né? Porque quando Jesus morre, os discípulos eles ficam dispersos, né? Fogem e tudo mais. Então, você vai ver inúmeros exemplos de falta de fé dos próprios companheiros de Jesus. Então, são coisas, são questões que os historiadores levam em conta para analisar se essas histórias são fundamentadas mesmo ou não. Então, o critério do constrangimento, ele é um dos critérios utilizados para extrair alguma informação histórica nos evangelhos. Tá certo? Os historiadores usam muito esses critérios, tá ok? Então, não é com base, não são argumentos soltos com base no silêncio, não é porque o historiador disse que era histórico e só porque ele disse é. Não, ele fez um estudo para se chegar a determinadas conclusões. E vocês que são palpiteiros, não sabem de porcaria nenhuma, aí ficam mentindo aí o tempo todo, dizendo que, não tem argumento nenhum, é tudo argumento do silêncio, não são argumentos convincentes, enfim. É cada bobagem, meu amigo, que chega a dar raiva. Mas vamos para um outro comentário. Esse aqui foi um dos tipos de comentário que eu mais recebi no meu vídeo, tá? Pede um frente a frente com ele. Assim vamos esclarecer quem está a ser mais honesto com as suas evidências. Bom, peraí. Eu não sou obrigado a chamar ninguém para debate antes de qualquer coisa, né? Principalmente uma figura como Antônio Miranda, que não respeita ninguém. É um cara que debocha. Enquanto alguém tá falando alguma coisa, ele fica lá fazendo aquelas carinhas de deboche nas lives dele. E para piorar, não só fica ele na live. Fica mais 7, 8 capangas dele lá, né, atrapalhando o bom andamento. E aí eu respondendo esse indivíduo, eu disse o seguinte: olha, para você ter uma ideia, 2 amigos meus aqui, que trabalham com essas temáticas de Jesus histórico, estuda bastante, foi no canal dele lá, confrontá-lo ao vivo. Um saiu achincalhado, desrespeitado completamente. Quando eu vi aquilo, eu disse: não, esse cara não dá para dialogar com ele. Você tá entendendo? Porque ele não coloca moral nem com os amiguinhos dele que estão lá. Ele gosta disso, de ver os outros sendo achincalhados só porque discorda dele. Então, eu vou participar de um ambiente desse? Não. Mas eu desafiei para um debate. Ele quer debater, eu debato com ele. Em um local neutro, um debate com regras, tá certo? E no final, pode se abrir para o confronto direto, não tem problema nenhum. Agora em campo neutro, tá? Eu não sou obrigado a me submeter a um ambiente, tá certo? Como é ali nas lives do Antônio Miranda.
Eu não sei mais como é que tá hoje, porque eu mesmo não assisto mais aquilo, tá? Só vejo alguns vídeos que ele posta, eu não tenho um saco de estar vendo live. Mas eu não participo, não sou obrigado a participar. Agora, se ele quiser debater, pode vir. E de preferência sobre esses temas aqui, Jesus históricos, evangelhos, né? Porque são temáticas do meu canal, tá certo? Eu não trabalho muito com o Antigo Testamento e tudo mais, embora tenha lido alguma coisa, eu não me sinto apto para isso, tá bom? Então fica aí o recado para vocês e parem de fazer esse tipo de questionamento, que eu já estou de saco cheio disso. Eu vou começar a bloquear vocês que ficarem aí repetindo esse tipo de pergunta. Eu já respondi umas 10 mil vezes já, tá? Quiser debater, tô aqui. Agora que seja um debate sério. É isso que eu tenho para dizer, tá bom? Esse argumento também é muito comum entre os miticistas, né? Também não temos menção de Jesus em outros textos históricos da época. Certamente havia pessoas escrevendo sobre a Judéia naquela época, como Filho de Alexandria. Durante este período, houve muitos outros messias e aspirantes a messias que fizeram coisas muito menos importantes, emocionantes do que Jesus, né? Mas todos eles conseguiram algo que Jesus não conseguiu, causar uma marca no registro histórico. Aí Jesus não conseguiu, não, causar uma marca no registro histórico, não. Né? Jesus não é documentado, não. Seja por seguidores ou por críticos, como Tácito, Suetônio, que odiavam o cristianismo, tinham razão de sobras para dizer que tudo aquilo era mentira e tomaram as fontes como verdadeiras. Aí você quer me dizer o quê? Que não tem documentação sobre Jesus de Nazaré, sobre o Jesus da Bíblia. Pare de ser mentiroso, rapaz. Eu acho que você tem algum problema de vista, porque não deve ter lido, né? Estas fontes. O problema é que você não aceita essas fontes. Seja honesto com você mesmo. Não, diga que existem fontes, só não aceita as fontes, tá bom? Outro argumento e ridículo é esse, né? Porque as fontes de Jesus vêm da própria maioria dos seguidores dele. E daí? A mesma coisa com a maioria dos personagens. E por uma razão muito simples, né? Ou seja, esses indivíduos, eles seriam, obviamente, retratados em uma proporção maior justamente porque admirava eles. É óbvio, né? Ou seja, quem é que falou de Sócrates? A maioria das pessoas que falaram de Sócrates foram os discípulos de Sócrates. Ninguém tem nada de Sócrates escrito. Sócrates não escreveu nada. Mas Platão supostamente registrou alguma coisa de Sócrates. E assim por diante. Então, esse argumento é patético, tá certo? Não faz o menor sentido. Então, temos documentação. O problema é que você não quer aceitar as documentações. Isso aí é diferente. E outra coisa, né? Alguns podem dizer o seguinte: mas Jesus fez tantos milagres. Porque ninguém relatou sobre isso. Em primeiro lugar, como é que você sabe que ninguém presenciou isso? Fora dos arraiais cristãos. Muitos judeus podem ter presenciado algum ato supostamente miraculoso de Jesus, só que tem um porém. Isso não implica dizer que os judeus iriam recepcionar Jesus por conta disso, meu amigo. Essa é a grande questão, tá certo? Em primeiro lugar, antes de tudo, é preciso até a gente lembrar que, segundo John P. Mayer, a fama de Jesus não era uma fama mundial. No livro Judeu Marginal, Jesus é visto como alguém que teve certo reconhecimento, mas um reconhecimento e uma fama limitada dentro da Judéia, da Galiléia, e nada para além disto, tá certo? Então, se você acha que Jesus foi um grande popstar da antiguidade, isso é tudo bobagem, tá? Quando os evangelhos falam que Jesus foi seguido por várias multidões, as multidões ali são as pessoas que estão localizadas ali naquela região, tá certo? Os seus discípulos, a grande quantidade de discípulos ou de curiosos que estavam ali para presenciar o que Jesus tinha para fazer. Ademais, o próprio Marcos fala que Jesus não buscava esses status, né? Jesus não buscava ser popstar. Geralmente, quando ele fazia alguma coisa, imediatamente ele se escondia. Ele buscava se esconder ou dizer, olha, não conte isso para ninguém, tá certo? Ainda tem isso. E, para além disto, vocês têm que entender, como eu estava dizendo, né? Eu até interrompi isso aqui, perdão, que mesmo que um fariseu ali tivesse presenciado o milagre de Jesus, nada garante que ele iria recepcionar aquilo como uma evidência de que Jesus era Deus e a verdade, e quem ele dizia ser, né? O caminho, a verdade e a vida. Em momento algum, isso pode ser confirmado. Até porque, quando a gente olha a literatura judaica, quando a gente faz uma leitura, por exemplo, tá, do capítulo 13 de Deuteronômio, no capítulo 13 de Deuteronômio e no versículo 2, você vê que
os milagres na cultura judaica não eram sinal de que um indivíduo era um homem verdadeiro, um profeta verdadeiro. Veja o que é que diz o texto. Quando surgir em teu meio um profeta ou intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou prodígio, se este sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza, e ele te diz, vamos seguir outros deuses que não conhecestes e servi-los, não ouças a palavra desse profeta ou intérprete de sonhos. O que é que o texto está querendo dizer aqui? Que é possível um falso profeta operar milagres. Uma pessoa que está no caminho errado operar milagres. Tanto é que Jesus, quando operava milagres, como é que os fariseus interpretavam esses milagres de acordo com o testemunho dos evangelhos? Dizia que Jesus operava pelo poder de Beelzebul. Então, você vem dizer aqui, porque se Jesus tivesse operado milagres de fato, os inimigos que ali estavam próximo a eles teriam feito escritos relatando esses milagres e haveria uma conversão em massa. Tudo mentira. Porque a literatura judaica, conforme o texto que eu acabei de ler para vocês, não sustenta, sob hipótese alguma, essa ideia. Né? Ou seja, os fariseus, eles não se convenciam de que Cristo era o Senhor por inúmeras razões. Primeiro, eles amavam muito mais o poder e o status social que eles tinham. Dois, mesmo presenciando alguns dos milagres de Jesus, provavelmente, certo? Eles não se convenciam, é uma possibilidade também, porque operar milagre não era sinal de que um profeta era um verdadeiro profeta, tanto é que eles vão atribuir os milagres de Jesus a uma outra fonte que não Deus. Então, nada disso faz sentido. Ou seja, e outra coisa, vamos deixar de ser hipócrita aqui, né? Mesmo que tivesse um escrito da antiguidade de um suposto de um suposto não cristão relatando ter presenciado o milagre de Jesus, o que é que vocês diriam? Hã? O que é que vocês diriam? Diz para mim aí, por favor. Vocês diriam que é interpolação cristã, rapaz. Como fazem hoje. Vocês são cínicos. Você tá entendendo? Vocês são cínicos. É isso que vocês são. Mesmo que tivesse documento relatando isso, vocês diriam que era interpolação cristã. Porque vocês já julgam a documentação com base nos pressupostos naturalistas de vocês. Esse é o ponto. Tá bom? Mas vamos para um outro comentário agora. Esse rapaz aqui, eu não vou ler tudo isso aqui não, mas quem quiser dê uma lida aí no comentário dele, tá bom? Tá na tela aí para não dizer que eu tô ocultando nada. Eu creio que a maioria já viu isso aqui. Mas esse rapaz, ele fez uma comparação. Ele disse o seguinte, olha, Jesus divino, esse Jesus divino que vocês veneram aí, ele não passa de uma cópia pagã, ou seja, os primeiros discípulos ali, né, criaram esta história, né? Ele começa dizendo, a história de Lucas parece estar voltada para o público romano e, de fato, a ideia de deuses engravidando mulheres humanas era um tropo comum, acho que é um erro de português aqui, né? Era um troço comum, sei lá, que muitos judeus e cristãos reconhecem como pagãos, né? E aí ele cita o teólogo Marcus Borg, argumentou que o objetivo da história era girar a fidelidade de César Augusto a Jesus. Eu não entendi isso aqui, girar a fidelidade, o que é isso? O que é que você quis dizer aqui? Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que ele está querendo dizer aqui que a história de Augusto seria um paralelo com a história de Jesus, né? E embaixo ele vai citar aí o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, se você for olhar a história de César, você vai ver que existe um paralelo claro com a figura de Jesus. Então, a gente só interpreta isso o seguinte, os primeiros discípulos ali de Jesus criaram essa narrativa de Jesus divino, se inspirando ou tendo como base a história de César Augusto. Então, nada mais, nada menos, a história de Jesus seria um plágio da história de César Augusto. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer aqui. Né? E aí ele cita o seguinte, olha, existem alguns títulos atribuídos mas se diz, a figura de César Augusto, como Senhor, Salvador, aquele que prenuncia a paz e as boas novas, né? Filho de Deus e assim por diante, esses termos que você encontra também em Jesus. E essa é a maior evidência de que Jesus é um plágio do nosso querido aqui César Augusto. Só que isso não se sustenta. Primeiro, se você for ler o relato, certo, do nascimento de César Augusto, que ele diz que é semelhante ao nascimento de Jesus, cara, é completamente diferente, tá? Só adianto para vocês isso. Eu tenho um relato na íntegra no livro O Nascimento do Cristianismo, do Croissant, tá? Na página 67. Quem fala isso é Suetônio, eu já falei sobre isso aqui no canal. Vê o relato, como está. Quando Ásia aqui seria a mãe, né, de César, veio no meio da noite para o serviço solene de Apolo, sua liteira foi colocada no templo e ela caiu no sono, enquanto as outras matronas também dormiam. De repente, uma serpente deslizou,
até ela e logo depois foi embora. Quando acordou, ela se purificou como depois dos abraços do marido. E imediatamente apareceu-lhe no corpo certa marca em cores igual a uma serpente, da qual ela não conseguiu se livrar. Por isso, logo ela deixou de ir aos banhos públicos. No 10º mês depois disso, Augusto nasceu e foi assim considerado filho de Apolo. Então, aqui está falando de Apolo, né, que se transfigura aqui, que se transforma em uma serpente e teve relações com a Ásia, que gerou o nosso Augusto. Aí eu fico perguntando, qualquer pessoa que leu isso aqui agora, que escutou eu lendo isso aqui, vê claras distinções entre o relato do nascimento de Cristo com o nascimento de Augusto. Primeira coisa, o nascimento de Cristo não ocorreu mediante uma relação sexual de Deus com Maria. Isso é falso. Tanto é que quando o anjo se dirige a Maria, né, para anunciar esta mensagem, a mensagem de que ela teria o filho, né, e teria ali Jesus, ela diz: mas como será isso se eu não conheço o homem? Né? Aí o anjo explica: não, isso será por obra e graça do Espírito Santo. Não tem nada a ver com relação sexual como ocorreu aqui. É uma diferença clara. Segundo, Deus aqui, aqui, né, o Apolo, é como se ele tivesse se transformado em uma serpente. Isso aqui não existe paralelo nenhum aqui com isso no texto dos evangelhos, quando o assunto é o nascimento de Jesus. Então, são distinções claras, tá certo? E que não faz, portanto, sentido dizer que um fez uso do outro. Nada, não tem nada aqui, tá bom? Agora, com relação aos termos atribuídos a Augusto, Salvador, né? Propagador da paz e assim por diante. Note uma coisa, alguns miticistas usam o evangelho de Priene, né? Que é ali uma inscrição que traz esses termos para se referir à figura de Augusto. Só que tem um detalhe, antes do surgimento desta inscrição de Priene, já tínhamos no Antigo Testamento, tá certo? Eu já fiz vídeo no canal sobre isso aqui, já tinha no Antigo Testamento termos que fazem referências a o Messias que haveria de vir, certo? E estes termos são justamente muito parecidos com esse. E note, eu estou falando do Antigo Testamento, que veio antes da inscrição de Priene, né? Aí você vai ver termos como Salvador, aquele que anuncia a boa nova de salvação, né? O príncipe da paz, enfim, todos esses termos já estavam na literatura judaica. E os evangelistas, os apóstolos, fizeram uso destes termos partindo do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento ali, traduzido para o grego. Enfim, então, esses termos já constavam, de algum modo, na própria literatura judaica. Então, o cristianismo precisa ser entendido nesse contexto, precisa ser entendido nesse contexto. Se ele nasce dentro do judaísmo, né, ele precisa ser entendido dentro do judaísmo e não fora do judaísmo, tá certo? Então não faz o menor sentido. Se teve algum plágio, o plágio foi de Augusto, né? Porque o Antigo Testamento já trazia esses termos muito antes, tá certo? Do Augusto. Mas vamos aí para um outro comentário. Essa daqui é, pelo amor de Deus, é patético isso aqui. O autor de Lucas e Atos saiu de seu caminho para obter todas as fontes disponíveis e tendia a usá-las indiscriminadamente, mas não usou nada das epístolas paulinas. Podemos, portanto, concluir que as epístolas João pastorais foram escritas depois de Lucas e Atos, num período de 100 a 140. O argumento desse cara aqui é o seguinte, para proteger lá o argumento do Antônio Miranda. O Antônio Miranda diz que Paulo provavelmente escreveu muito tardiamente, e esse rapaz aqui parece sustentar a mesma ideia, de que Paulo escreveu depois dos evangelhos, e tardiamente, ao ponto de ele dizer aqui que Paulo escreveu no 2º século, tá? De 100 a 140. E qual é a evidência que ele usa para isso? É que Lucas, que fez que fez a sua obra, né, o Lucas Atos ali, ele se propôs a fazer uma análise muito criteriosa das fontes, e seria estranho ele não ter utilizado nada de Paulo. Logo, se ele não usou nenhuma carta de Paulo, certo? Isso é a maior evidência de que as cartas de Paulo vieram depois. Só que esse é um argumento muito perigoso. Primeiro, se eu perguntasse a esse rapaz aqui, quando Atos foi escrito? Antes ou depois de 70? Muito provavelmente esse rapaz diria que depois de 70. Só que aí é que tá. Por que então Atos não falou nada sobre a destruição de Jerusalém? Nem em termos de profecia historicizada. Nada. Não faz nenhuma referência. Ora, se o autor está depois do evento,
seria uma oportunidade de ouro ele ter ali utilizado a obra de Atos para falar sobre esse evento, profetizar sobre esse evento. Mas não fala nada sobre isso. Daí eu posso concluir que Atos está antes de 70? Bom, parece que essa não é a opinião da maioria dos historiadores. Então a gente tem que ter muito cuidado com este argumento. Né? Não citou, logo está ambientado ali ou aqui. É um argumento que pode ser utilizado? Sim, mas ele não responde tudo. Né? É um argumento que tem suas limitações. Uma outra questão sobre isso é o seguinte: vocês sabem que existem, tá certo? Manuscritos, cópias de cópias do Evangelho de João, já datadas do começo do segundo século, certo? 110, 130, por ali, tá? Existe um manuscrito lá, um fragmento pequeno, se eu não estiver enganado, é de um capítulo de João, que traz um trechinho ali de João e que consta ali já no começo do segundo século. Note, pense comigo, esse evangelho é o Evangelho de João, que é considerado o último dos evangelhos, certo? É o evangelho considerado mais recente. Note, nós temos cópias de cópias do evangelho mais recentes. No começo do segundo século, o que é que eu vou dizer de Marcos, que é o evangelho mais antigo? Eu posso, meus amigos, ambientar Marcos no segundo século com essa evidência de um manuscrito de João já no começo do segundo século? Será que cabe isso? Só se você achar que esse manuscrito é um autógrafo. A não ser que você ache que esses manuscritos que temos, ambientados ali no século 2 e 3, são autógrafos dos evangelhos, né? Para você chegar à conclusão que os evangelhos foram escritos no século 2, essa é a única explicação. O que seria um absurdo, obviamente, porque não temos os autógrafos. Né? Os originais se perderam. Então, se temos um manuscrito do Evangelho mais recente, já ambientado no começo do século II, que é uma cópia de cópia, isso significa dizer que o quê? Que o autógrafo de João ele é muito anterior. Né? O que poderia jogar o quê? João lá para o final do primeiro século, no mínimo. E o que é que eu vou dizer de Marcos? Que é o Evangelho amplamente considerado o mais antigo. Então não faz o menor sentido sustentar que os evangelhos, certo, são do século II. E muito menos as epístolas de Paulo. Cara, já temos citações das epístolas de Paulo com Clemente, meu amigo. Clemente foi um autor que escreveu para a maioria dos historiadores no final do primeiro século, na década de 90. E uma outra coisa importante aqui na obra de Clemente, que divide a opinião de alguns estudiosos, é que Clemente pode estar, inclusive, escrevendo aqui antes mesmo de 70, porque ele traz uma citação aqui, como vocês podem ver aí na tela, indicando, tá certo, que os sacrifícios no templo em Jerusalém ainda eram realizados, indicando que o templo ainda não havia sido destruído, provavelmente, né? Enfim, alguns interpretam isso de uma outra forma, falando que não, isso aí é um presente histórico e tudo mais. De todo modo, o ambiente em que Clemente está, muito provavelmente, é o século I, e a maioria dos historiadores e estudiosos pensam assim, tá certo? Mas vamos para um outro comentário agora. Uma outra pessoa colocou o seguinte: devo discordar do amigo em alguns pontos, sobretudo quando diz que Atos é confiável do ponto de vista histórico. Ao contrário, Atos dos Apóstolos é entendido como não muito histórico pelo meio acadêmico, no que se refere à vida das personagens narradas nele. Esse comentário aqui eu já respondi no próprio vídeo, tá? No vídeo anterior eu mostrei que existem inúmeros marcadores históricos em Atos, várias correspondências históricas em Atos que se confirmam em outras fontes históricas, Tácito, Joséfo, Suetônio, tá certo? Enfim, várias, sem falar nas descobertas arqueológicas que confirmam Atos, e eu mostrei algumas aqui no meu canal. Então, como assim? Não é um livro que, do ponto de vista histórico, é confiável. Né? Eu contesto completamente isso e trouxe autores aqui que contestam essa sua posição, tá bom? De todo modo, eu não vou ficar repetindo a mesma coisa aqui. Eu disse que faria um vídeo específico sobre Atos. O que eu falei sobre Atos está no último vídeo, quem quiser assista lá. O que eu trouxe ali é suficiente para entender o que eu quis dizer e provar que sim, Atos é confiável do ponto de vista histórico pelos inúmeros marcadores históricos, pelas correspondências históricas que se confirmam em outras fontes da antiguidade, tá bom? Vamos para um outro comentário. Esse comentário aqui eu já respondi no outro, né? Por que somente cristãos, escritores cristãos escrevem sobre este assunto? Você acha que eles eram tendenciosos? As histórias eram verdadeiras ou os escritores cristãos apenas continuaram seu novo tipo de mitologia?
Eles estavam tentando promover uma nova religião aceitável para não-judeus, já que os judeus não estavam acreditando nessa besteira? Bom, em primeiro lugar, eu já respondi parte desse comentário em um dos comentários anteriores, né? Porque somente cristãos escreveram sobre esse assunto, né? Primeiro, que não só é cristão que fala de Cristo, da morte dele e tudo mais. Temos Joséfo, temos Tasso, temos Suetônio, assim por diante. Já respondi de prontidão também aquele velho argumento de que, mas eles faziam uso de fontes cristãs. E daí? Eles simplesmente poderiam ter negado elas, mas eles fizeram uso dela, tomando-as como verdadeira. Certo? Esse é o ponto, tá bom? E eu estou falando de indivíduos que odiavam o cristianismo, inclusive, que tinham a oportunidade de chegar e dizer, é tudo mentira isso aqui, mas não fizeram isso. Então, por que somente cristãos, escritores cristãos falam sobre isso? Isso aí é mentira, como eu já mostrei, mas eu admito que a maioria é. Mas isso não tem problema nenhum. Qual é o problema com isso? Né? Óbvio que a maioria vai ser cristãos. Até porque eram pessoas que acreditavam na mensagem de Cristo. Então, é natural que as pessoas que falem mais de alguém sejam pessoas que admirem este alguém, esta pessoa. Né? No caso, seguidores. Foi assim com vários outros personagens da história, como eu já mostrei no primeiro comentário. Tá bom? Então, já está respondido isso aqui. E outra coisa que eu quase esqueço, né? Essa história de que os discípulos criaram uma mitologia, a ideia de um Jesus com base nas mitologias, né, nos deuses egípcios. Tem um livro do Bart Ehrman que o título dele é Jesus Existiu ou Não? Leia o livro, tem PDF, tá bom? Ele desmonta esses paralelos que se fazem com a figura de Jesus. E olhe que ele é um agnóstico, viu? Ele não acredita em inerrância da Bíblia, ele questiona vários pontos do cristianismo. Mas ele não compra essa bobagem miticista, obviamente, tá certo? Então leia o livro, que você vai ver ele detonando os paralelos que se fazem aí com a figura de Jesus. Jesus é um plágio criado pelos discípulos a partir das figuras da mitologia grega, egípcia e tudo mais. Vê que isso não faz o menor sentido. E a gente poderia até usar um exemplo aqui do porquê não faz, tá? Como é que judeus, discípulos judeus de Jesus, que os primeiros discípulos de Jesus foram judeus, até Paulo, que se fala que ele era o menos judeus dos discípulos de Jesus, vai confessar que tem raízes judaicas e que ele era um fariseu, né? E que tudo mais, e que foi criado dentro também do ambiente judaico e assim por diante. Então, a maioria dos primeiros discípulos de Jesus eram, obviamente, judeus. Isso é reconhecido até pelas fontes que não são cristãs, né? Como Tácito, como eu já falei aqui, entre outros, tá? Ora, se essa galera inventou um Jesus divino, tendo como base os deuses pagãos, então isso seria desprezar completamente a própria cultura religiosa deles. E por quê? Ora, muito simples. Você sabe que o judaísmo tem uma pegada bastante exclusivista, do ponto de vista de se adorar apenas a um Deus, né? A Javé, e nem um outro. Olha, só a um Deus, somente a Deus adorarás, somente a eles prestarás culto, né? Isso era algo muito forte dentro da cultura judaica. E, por tabela, eles excluíam completamente, marginalizavam completamente as outras culturas e as outras religiões, né? Tanto é que existem vários textos no Antigo Testamento onde Deus exige a separação do seu povo em relação a essas culturas, esses deuses pagãos. Aí como é que judeus vão criar, tá certo? Judeus dentro desse ambiente vão criar um Jesus pautando-se na cultura pagã, se inspirando na cultura pagã? É muito estranho, né? Então, não faz o menor sentido. De todo modo, o Bart Ehrman traz inúmeros outros exemplos mostrando que os paralelos não fazem sentido nenhum, tá certo? E vocês podem ler neste livro. Jesus existiu ou não, tá bom? É o nome do livro. Esse comentário aqui é simplesmente patético, né? Não existe nenhum evangelho original na Bíblia. Bom, o que é que você quer dizer com original? Ou seja, você está falando do quê? Dos autógrafos, né? Então, obviamente não tem. Tudo bem. Mas existem documentos históricos originais de mais de 5.000 anos egípcia e de outros povos. Egípcia. O cara não sabe nem escrever, meu Deus do céu. Sendo os evangelhos mais recentes e não possuem originais. Não, o cara está querendo dizer que existem originais de documentos escritos? É isso que você está querendo dizer? Eu até coloquei o nome dele aqui, nem ocultei, né? Esqueci até de fazer isso. De todo modo, o que é que você quer dizer com documentos originais? Tá? Porque se você me disser que tem documentos escritos originais egípcios, aí você está mentindo, né? Porque não existe. Existem artefatos arqueológicos e tudo mais, algumas inscrições
né, em pedras e tudo mais, mas documentos escritos, literatura, né, obras literárias e tudo mais, aí não tem, tá? Nem do Evangelho, nem nenhuma outra na Idade Antiga, tá bom? Então, esse comentário aí é patético, é simplesmente patético. De todo modo, ainda os Evangelhos encontra-se em uma grande vantagem quando se compara com essas outras literaturas da Antiguidade, né? Porque os Evangelhos, ao menos, estão muito mais próximos dos fatos do que essas outras literaturas. Por exemplo, Ilíada, de Homero, a cópia que temos, tá certo, está a 500 anos, se eu não estiver enganado, de distância dos escritos originais. Então, os outros escritos seguem o mesmo padrão, tá? Então, os evangelhos encontram-se uma larga vantagem no que diz respeito a o tempo entre os fatos e os manuscritos, tá bom? Mas vamos para outro. Aí teve um rapaz aqui, revoltadinho, né? Acho que é um discípulo do Antônio. Você, na verdade, não refutou nada. Ficou por um conjunto de achismos seus. Cara, eu fiz um vídeo, trouxe um monte de fontes. Eu citei Plínio Jovem para provar que existia evidências de cristianismo no primeiro século, porque Plínio Jovem ele escreve ali no ano 110 a 112, certo? E ele faz referência a cristãos que tinham abandonado a fé há mais de 25 anos atrás, no momento em que ele está escrevendo, o que jogaria esses cristãos para o primeiro século. Insisti nesse ponto no vídeo anterior, mostrando que tem cristão no primeiro século. Então já quebra a ideia de que não existe evidência de cristianismo de cristão no primeiro século. Eu trouxe outras fontes arqueológicas, eu trouxe autores, tá certo? Arqueólogos também, para consubstanciar a minha visão de que Atos é um livro confiável e outros livros da Bíblia. Então, o que é que você quer que eu faça mais, meu amigo? Veja o vídeo lá do Antônio Miranda que eu reagi, se ele traz alguma fonte. Não traz nenhuma. A única coisa que ele faz é responder conforme as coisas já, os livros, supostos livros que ele leu, e vai falando, falando, falando. Não trouxe fonte nenhuma o vídeo inteiro. Eu trouxe muito mais fonte do que ele. Aí eu não trouxe nada, não refutei nada, eu não trouxe nada e tudo que eu falei foi com base em achismo. Tenha santa paciência, né, meu amigo? Vai procurar uma lavagem de roupa, vai. Esse daqui, pelo amor de Deus. Né? No entanto, nenhum dos evangelhos concorda sobre o que parece ser pontos mais importantes do conto de Jesus: a crucificação, as histórias do túmulo, a ressurreição, as interações pós-ressurreição. As principais questões são quem foi ao túmulo, o que viram lá, o que fizeram em seguida e assim por diante. Até mesmo as genealogias bíblicas de Jesus têm duas linhagens distintas em quase completa oposição. Bom, enfim, sobre a questão da crucificação, dos pontos mais importantes dos evangelhos, que eu considero, né, como a ressurreição de Cristo, o relato da ressurreição, da morte de Cristo, todos os evangelhos são unânimes em relatar essas coisas. Todos os evangelhos são unânimes em dizer que Jesus foi preso, crucificado, que a tumba estava vazia, certo? De que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Obviamente, os evangelhos ali vão relatar o nome de mulheres de uma forma diferente, né? Cita uma mulher aqui, o outro não cita essa mulher, mas todos dizem que foi mulheres, tá? Esse é o ponto. Este é que é o núcleo que eu estou falando. Então, todos os evangelhos também são unânimes em dizer que Jesus, tá certo? Ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Até mesmo o Evangelho de Marcos, que alguns dizem que não existe ali o final longo de Marcos, né? Eu refutei também isso no vídeo que eu fiz reagindo ao Antônio Miranda, mostrei que sim, o final longo de Marcos já era do conhecimento da igreja, já no começo do segundo século, no mínimo, tá? Eu citei a patrística aqui, e algumas outras referências. Então, sim, estes textos mostram todas essas tradições. Todos os quatro evangelhos são unânimes em nos mostrar a ressurreição de Cristo, a crucificação, as interações de Jesus após a ressurreição, né, as chamadas aparições e assim por diante. Então, o núcleo do evangelho está consolidado, está intacto, tá certo? Então, não sei o que é que você quer dizer com isso, que os evangelhos parecem discordar em pontos cruciais. Não, eu não acho isso, tá? Mas vamos continuar aqui. Aí um outro comentário que foi colocado aqui: se esperamos que cada um dos escritores dos evangelhos nos dê as palavras de Jesus literalmente, estamos mantendo os evangelhos em um padrão histórico que nenhum outro documento histórico seria capaz de atingir. Mas quem é que fez isso aqui? Mas quem é que fez isso aqui? Embora eu acredite na inspiração dos evangelhos, eu não acredito nessa ideia de que tudo que está ali literalmente, tá certo? É escrito letra por letra, tá certo? Está em conformidade ao que Jesus falou, tá certo? Não. Embora a ideia esteja, é nesse sentido
que a mensagem se conserva, embora a ideia esteja conservada ali, inspirada e não perdida, digamos assim, está conservada no documento, nas escrituras. Eu não sou da tese de que tudo está ali conforme você está dizendo aqui. Não, pelo contrário, tá certo? Agora, isso não significa dizer que o evangelho não é confiável do ponto de vista histórico. Esse é o problema de vocês. É vocês caírem, analisarem uma coisa e chegarem a uma posição radical, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: embora não dê para saber de tudo, eu acho que muita coisa pode ser, sim, compreendida. E os historiadores usam inúmeros critérios, como eu já falei, para entender o que é autêntico e o que não é. E aí temos o critério do constrangimento, da múltipla atestação e assim por diante. Então, nada aí é com base no vento, tá bom? Então, eu acho que isso aí já foi explicado já em outros vídeos que eu fiz aqui, e explicado até de uma forma melhor, né? Aqui eu só estou falando por cima, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu acho que os principais comentários giram em torno dessas questões aqui, tá certo? Que eu não tinha explorado no vídeo anterior, então eu resolvi escolher esses comentários aqui. É impossível, tá? Responder todos os comentários, tá bom? É impossível. De todo modo, eu agradeço a paciência de todos. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Lembrando sempre que vocês podem aí se inscrever no canal, né? Obviamente, para ajudar o canal a crescer, divulgar o vídeo, obviamente, e compartilhar com os amigos. Então, por esse vídeo é só. Fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.